se você puder só comprar uma ação, uma ação preferida, que você gosta bastante. Pô, na sua essa carteira. é fácil. Essa é moleza. Eu vou ficar por último, eu vou ter que O me problema é que vocês vão ficar por último, pode se repetir, né? Não, eu acho o seguinte, você até perguntou antes, lá no começo, né, sobre a visita a Klabin. A minha empresa preferida é Klabin. Boa. Né? Agora eu gostei, hein? Gosto de Klabin. Vou dar a resposta primeiro. Uhum. E eu sempre tive muito receio, eu falava assim, se eu visitasse a Klabin um dia, será que ia ser realmente isso? Que você imagina, né? Que eu imagino, porque assim, você tem duas possibilidades quando você visita uma empresa pessoalmente. Ou você pode gostar mais, ou você pode ficar extremamente decepcionado, você fala, eu quero sumir desse negócio aqui, né? É verdade. E quando eu e o Felipe visitamos agora, foi em março, né, eu acho? Março. A gente foi lá. Eu acho que a Klabin, ela tem um ativo que ela é irreplicável dentro da empresa. Ela tem pessoas apaixonadas pelo projeto da empresa. Uhum. E isso é muito difícil de você encontrar. Tá? E é uma coisa verdadeira. Você olha no olho de cada um dos colaboradores, desde um faxineiro, desde um gerente, diretor, todos têm a mesma percepção da empresa. E quando a gente estava visitando, as nossas perguntas não eram perguntas quantitativas. Porque esse é o tipo de pergunta que a gente consegue pelo RI, pelo Não é pergunta site. de call, de resultado. Não é pergunta de call, exatamente. Que são sempre as mesmas perguntas. Uhum. As nossas perguntas, o nosso direcionamento era muito mais para o qualitativo, para a gente entender o que a empresa realmente entrega, né, de futuro, de resultado para todo mundo. E desde o colaborador mais simples ao mais graúdo, você via que existia um cuidado, um carinho. Né? Para você ter uma ideia, a empresa estava em Telêmaco Borba, que é mais ou menos 3h30 de Curitiba. E quando você entra na cidade, já tem um outdoor falando assim, se você tem algum problema, alguma dúvida, alguma reclamação, ligue para a Klabin. Eu falei, não é possível. Tem um call center para os moradores de Telêmaco Borba. E depois a gente foi conversando com o RI lá, que estava acompanhando a gente na visita, e é isso mesmo, eles ligavam, falavam, tem um mato aqui na minha casa, então eu preciso chamar a Klabin para cortar, pegou fogo, a Klabin. Então assim, a empresa, ela entra pro bem e pro mal. A cidade nasceu por causa da empresa, né? Começa por aí. Exatamente, tem um teleférico que liga a cidade até na empresa. Então, assim, é um negócio surpreendente. E aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu gosto de tech, né? Eu quero investir em tech. Mas você não imagina o que esses caras aplicam de tecnologia na área deles de pesquisa e produção lá. Então a gente viu a lignina, que é utilizada para várias coisas, sabe? É o cimentinho da celulose, que eles usam para um monte de coisas. Os caras criaram álcool em gel de celulose, shampoo de celulose, condicionador. Então, assim, são coisas e aplicações da celulose que a gente não tem nem ideia, e é só indo lá que você fala, cara, então, assim, a empresa tem muito mais coisa que ela pode explorar. E você vê todo aquele sistema, a integração, desde do começo da linha de produção, do plantio de uma árvore, da clonagem da muda, para trazer uma árvore perfeita, para dar tudo o resultado na celulose, até na linha de produção de escoamento, levando lá nos vagões da ferrovia, entregando lá no porto, né? Cara, você fala assim, não tem condição. Se o Brasil tivesse mais 10 Klabins, né, com projetos desse, o país seria outro, né? Então, assim, a gente como investidor, como acionista, um pequeno dono de um grande negócio, é extremamente satisfatório você participar de projetos assim. Então, é uma empresa que tem mais de 100 anos, né? E a gente, pelo menos todos aqui acreditam que tem um futuro brilhante pela frente, então é a minha escolhida. Boa. Porra, agora, era só pra você falar a empresa. Era só o nome, tá, cara? O corte tem 30 segundos. Mas agora... Não, eu tô achando que a Klabin vai me contratar. Para de falar que tá subindo. Tá subindo. Não, e a gente você devia ter falado mal agora, porque, pô... A gente teve uma coisa tão bacana quando a gente tava lá, que falou assim, Felipe, o preço tá caindo pra caramba. Nossa. Cara, foi uma coincidência fantástica. Assim. Eu acho que foi a gente responsável. Foi naquela época que começou a ir pra 3 e pouquinho. 3 isso, exatamente. Que foi há uns meses atrás. Agora. Ela chegou a 17 e pouco. A gente tava lá em loco, tomando picada de pernilongo, eu lembro. Tava lá os borrachudos e tal, e a gente tá caindo. Como? Aí a gente olhava pra essa terra, essas terras aqui não vale só isso. Não tem condição. Caraca, você tem uma ideia? Uma sensação boa. De plantio da Klabin lá no Paraná equivale à cidade de São Paulo. Caraca. É muita coisa. É muita coisa. É monstro. Caraca. Aí o Bar sempre fala,
Quem disse que eu não Não invisto em tem imóveis. imóveis? Ele fala que tem as terras, né? De Klabin. Eu talvez Grande seja o maior. fazendeiro, Eu né? sou o maior Legal. comprador de terras desse país. Eu tenho Klabin. Felipe, é a sua. Pô, G roubou, né? Roubou? Não, eu vou falar uma previdenciária e uma oportunidade. Uhum. A previdenciária Klabin, Jean já falou, não preciso bater nessa tecla de novo. A gente Contar adora... toda a história de novo agora, vai. Mas, de novo, sobre o meu ponto de vista. Não, eu acho só importante dizer que a gente não está comprando nenhuma dessas empresas que a gente está falando e a gente nem enxerga como oportunidade do momento, tá? Então, são empresas que a gente tem carteira, Tá só de olho. que a gente gosta e tal, e que se desabar de preço, a gente vai certamente encher o carrinho. A oportunidade que eu gosto é a Cosan. Para mim, é uma das melhores empresas do Brasil. Isso em termos de oportunidade. O Jean já falou de oportunidade de previdenciária, Entendi. uma pagadora de dividendos recorrente, etc., que é a Klabin. Mas oportunidade, que costuma ser um percentual pequeno da nossa carteira, e que pode se tornar uma previdenciária no futuro, mas a Cosan, para mim, é uma empresa que, além de eu ser acionista, eu admiro muito. Acredito que, quem sabe no futuro, quando o ciclo de investimento dela já estiver mais concluído, ela possa vir a se tornar uma boa pagadora de dividendos. E é uma empresa que tem negócios fantásticos, né? Ela tem 4 grandes negócios, vamos a grosso modo, que é a Raízen, não precisamos nem falar, dona de todos os postos Shell no Brasil, tal, uma empresa que tem se expandido bastante. O pessoal tem visto quem roda em São Paulo, principalmente lá perto do nosso escritório, no centro, o mercadinho Oxxo, né? Tem um por esquina, ou Oxo. Então, assim, ela tem crescido presença, é uma empresa muito eficiente, tem toda a questão do etanol de segunda geração, que eu acho que pode trazer uma transformação muito bacana para a Cosan, além, obviamente, de ser uma empresa que tem essa visão totalmente ESG, verde, etc. Então, ela acaba se aproveitando de muitas vantagens que o Brasil oferece. Isso, Raízen, ela tem a Compass, que é uma empresa que hoje tem debaixo do guarda-chuva a Comgás e a Gaspetro, que ela adquiriu. A Rumo, que eu acho que dispensa até comentários, que é uma empresa que está revolucionando o setor ferroviário brasileiro, que ficou sucateado durante muito tempo, comprou praticamente a massa falida da ALL e conseguiu fazer milagre, assim. Então, o que a gente vê da Rumo hoje é realmente de tirar o chapéu que eles estão fazendo, e tem muito pela frente ainda. E o último negócio deles é a Moove, o último grande, que é uma empresa de lubrificantes, que fez uma aquisição muito grande nos Estados Unidos no ano passado, e que também tem a possibilidade de abertura de capital, assim como a Compass, no futuro. Além disso, teve o investimento em Vale, recente, que ela fez, e tem alguns outros negócios, sendo que um dos maiores é a Radar, que é uma empresa de terras agrícolas, né? Então, a Cosan, na minha opinião, é uma empresa fantástica. A ação dela é uma ação que eu acho que não reflete, talvez, o total potencial da empresa. Desde que ela fez um desdobramento lá atrás, ela acabou sofrendo, talvez, pelo excesso de liquidez com as suas ações no mercado. Mas é uma empresa que, olhando de binóculo, como o Barsi gosta de falar, e não de lupa, talvez possa dar alegrias para investidores. Maravilha. Ativos irreplicáveis e uma alocação de capital sem precedente, eu acho. Maravilha. Tcharam. Sobrou agora. Se falar a IRB, pelo amor de Deus. Não, calma. Não, olha, acho que uma empresa excelente que eu não vendo, não pretendo vender, inclusive nem alugo mais, Taesa. Legal. Cara, é uma empresa extremamente interessante, porque é muito fácil de você entender o que a empresa faz. Ela simplesmente transmite da geradora para a distribuidora, ponto. Ela não tem risco de inadimplência ao consumidor final. O papel da transmissora é manter a torre de pé e funcionando, ponto final. Isso aí. Tá? Então, assim, você corrige a inflação, você tem contratos de longuíssimo prazo, então é fácil de você entender o que faz, é fácil de você fazer um valuation ali. Então, é o feijão com arroz que dá certo, cara. Tá? E assim, eu perdi as contas. Inclusive, eu quero saber se o analista da Genial deu venda, porque a maioria das corretoras deram venda. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, ele não é muito otimista com o Taesa. Eu posso ver até a recomendação oficial aqui dele. Deixa eu até ver aqui para não falar besteira. Recomendação de manter, mas tinha venda antes.
E com o rumor da capitalização, enfim, com tudo isso, ele não tinha visto isso com bons olhos. Eu quero mais é que faça, porque se fizer com desconto, é uma oportunidade para o acionista investir num novo projeto, né? A gente, obviamente, vê a Taesa como uma vaca leiteira, só que existe um momento em que você precisa, obviamente, comprar o pasto da vaca, né? Você precisa alimentar a vaca alguma hora, né? Para que ela continue produzindo cada vez mais leite. Então, eu acho que a empresa tá no seu... O Vitão tá aqui no chat, o Vitão é nosso analista. Ele Vitão, falou manter. Nada contra, Vitão, nada contra. Pô, Vitão, ó, pode dar venda aí pro pessoal que a gente compra, viu? Tem uns leilões agora também, né? E isso que eu ia falar agora, tem um leilão muito importante agora no final de junho, né? Um dos maiores aí que a ANEEL vai promover. Então, TRTL capitalizado para fazer. Taesa provavelmente deve ter testado o mercado, deve ter testado ali o apetite dos investidores, né? Em relação ao follow-on. Mas existem outras formas de captação também, né? Legal. Vamos ver quem que vai sair vencedora disso aí. A Auren também extremamente capitalizado, com bastante apetite para entrar no segmento de transmissão. Então a gente vê com muitos bons olhos aí. E se não pagar dividendo por um breve período de tempo, a gente entende que é por um bom motivo, né? O Vitão mandou uma pergunta, tem que fazer porque ele tá aqui no chat. Ele falou, Auren ou Eletrobras não seriam empresas mais barcianas, ele está falando aqui, do que a própria AES Brasil? A Auren é super barciana, inclusive a gente tem uma posição bem relevante lá. E Elet, vocês não olham? Olhamos a 28, 29 reais. Nesse preço. No final é tudo o preço. Fora. Entendi. Maravilha. Mas excelente também. Maravilha, maravilha.